Sim! Começando agora mais uma edição do podcast do Armário da Bola. Ainda estamos na nossa série especial sobre futebol do estado do Rio de Janeiro e pela primeira vez vamos falar do futebol fluminense e não carioca. Dessa vez a gente sai de Bangu, onde a gente teve uma conversa de bar com o Juan na semana passada, pega a estrada, mas não sem antes dar uma paradinha na casa do alemão para comer um cocrete e um pão com linguiça para chegar a Petrópolis, a cidade imperial, cujos moradores pagam imposto para sustentar vagabundo que tem o tatarador que veio lá da Casa do Chapéu para roubar nosso ouro. O tema de hoje é o Serrano, tradicional clube de uma tradicional cidade que quase faliu, mas voltou e está aí, vivo. Eu sou Gustavo Angeléias e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Boa noite, às 2h57 da tarde, no momento que a gente está gravando. Paradinha no alemão, né? Tem que ter uma porçãozinha de croquete com mineirinho. É fundamental ali na Quitandinha, já chegando em Petrópolis, essa cidade tão querida, tão amada e tão vivida por nós. Para falar sobre o Serrano, eu acho que o programa de hoje a gente vai focar mais ainda num assunto que a gente já puxou no início dessa série sobre futebol carioca, né? Falando sobre Madureira, sobre Bangu, a gente falou sobre a importância do futebol local, né? A importância do futebol para a comunidade que o cerca, e eu acho que o Serrano talvez seja um exemplo mais forte disso do que os outros dois. Porque, com certeza, é o time menos tradicional e menos de camisa que a gente vai falar aqui, né, no sentido de glória do passado. Mas é um time que representa uma cidade muito legal e muito querida para a população carioca da capital. E é um clube que tem uma história de união da comunidade em prol da reconstrução e da manutenção dessa memória, né? Então, vamos para cima. Já tô com o pãozinho aqui na mão, aquele biscoitinho amanteigado, da cara que só a Casa do Alemão sabe fazer, aquele tubetezinho com chocolatinho na ponta, que é clássico, né? Isso, não dá pra ir pra Petrópolis sem falar disso. E falando em Petrópolis, a gente vai ter nesse programa uma participação mais que especial, dessas nossas participações que a gente se orgulha em ter, como todo mundo aqui. A gente só traz gente de alto garbo e elegância para falar com a gente. E a gente vai ter a participação do Dudu Monsanto, jornalista, que quem não reconhecer por nome vai ouvir a voz e vai reconhecer. É um cara muito ligado à história do Serrano e ele mesmo daqui a pouco vai explicar pra gente essa história dele e contar um pouquinho da relação dele com o Serrano. Nós somos o Armário da Bola, somos um blog que está parado, mas vai voltar. Quem crê sempre conquista. O sebastianismo da blogosfera brasileira. Exatamente. Somos um podcast que a gente conta a história do futebol usando as camisas como gancho, sempre olhando o esporte como um fator de movimentação cultural, social, sociológica, histórica, filosófica e tudo mais. Estamos nas redes sociais como Armário da Bola. Cata a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, só buscar Armário da Bola que você encontra a gente. Ajuda a gente a divulgar esse programa, manda para seus amigos, manda para todo mundo. A gente está começando a crescer e a gente quer alçar voos grandes aqui nesse podcast. Conta com a ajuda de todo mundo que ouve a gente, gosta da gente, para indicar, como a maioria das pessoas fazem. Muita gente que escuta a gente já mandou mensagem pra gente mostrando, indiquei pra tal pessoa que gostou e tal. Então a gente agradece a todo mundo, todo o retorno que a gente recebe. O programa da semana passada ficou muito legal com o Juan. A gente teve comentários super legais e o programa ficou realmente muito bom. Então, sem mais a dizer, vamos à vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. A gente vai começar aqui dando um relato pessoal antes, né, da cidade de Petrópolis, que ali é a região serrana, Petrópolis, Itaipava, Araras, Correias, Nogueira, para o pessoal do Rio. Vale do Sossego. Exatamente, é um local que os cariocas têm como eu falei os cariocas, agora vem na minha cabeça, chuva castiga os cariocas. Castiga. Não dá. Eu fui quebrado por esse vídeo. Mas enfim. Os cariocas têm a região ali
como um local de veraneio, né? A serra, região serrana aqui, é muito próxima. Petrópolis, sem trânsito, dependendo do motorista, você chega lá em 40 minutos. Então, muita gente tem histórias de casa em Petrópolis, ou fim de semana, ou feriados, ou carnavais em Petrópolis. E é o nosso caso aqui, né? Eu, muito criança, minha família tinha casa em Correias, que é uma cidade perto ali de Petrópolis, cidadezinha. É um distrito. Com 16 pessoas. E o Chico também teve uma casa no Vale do Sossego, ali perto de Itaipava, em frente à entrada para Araras. E é uma cidade, é uma região que todo mundo tem alguma história em Petrópolis, né? Todo mundo tem várias viagens que lembra de ter ido para Petrópolis, e no nosso caso realmente não é diferente. Petrópolis é um marco da nossa amizade, né? Casa de Valrodez lá no Vale do Sossego, popularmente conhecido como Buraco do Sapo. Fomos muitas vezes para lá. É uma casa que minha família tinha, que é um dos lugares mais especiais onde eu vivi momentos muito, muito legais na minha vida. Tenho um carinho enorme pela região ali de Itaipava, Petrópolis e arredores. E, enfim, para quem não conhece, né, para quem não é carioca, porque a gente não tem ouvinte só no Rio de Janeiro, Petrópolis é a cidade imperial, é a cidade onde a família real, né, porque existia uma família real no Brasil, vivia, porque como é mais frio que o Rio, né, os caras eram acostumados com o clima europeu, chegaram aqui no Rio de Janeiro, esse colo do capeta que é a cidade, que é o calor tropical do Rio de Janeiro. E Petrópolis é 1 horinha, hoje em dia, de carro, né? Na época demorava dias, porque as pessoas iam de charrete. Mas é uma serra que, num ponto perto do Rio de Janeiro, já é uma diferença de clima muito grande. E até hoje, assim, a história de Petrópolis é muito ligada à história da família real, né? Porque tem o Museu Imperial, tem essa história que a gente falou. Esqueci o nome dessa porcaria desse imposto. Até hoje, cara, é bizarro. Laudêmio. Até hoje, a população de Petrópolis paga um impostinho idiota pra galera que diz ser a família real, né? Família real numa república. Nunca vi isso. Toda a transação de terrenos em Petrópolis, imóveis, se não me engano, os amigos advogados podem explicar melhor. Toda transação tem esse laudêmio, que é um imposto cobrado que vai diretamente pra família dita imperial. E é só por isso que eles se sustentam até hoje, porque eles não fazem nada da vida, né? Diga-se de passagem. E ali em Petrópolis também tem é muito ligado à história do Santos Dumont, né? É outro ponto turístico legal de Petrópolis, que é a casa do Santos Dumont, que tem relíquias, tem... A escada com... Ajuda a entender a famosa escada que você só pode terminar de subir ou terminar de descer com o pé direito, porque ele era muito supersticioso. Que, enfim, é um ponto muito legal para conhecer a história do inventor do avião. Chupa, irmãos Wright, diga-se de passagem. E a gente chega, então, ao ano de 1915, que poucos anos depois da queda do Império, né? O Império Brasileiro caiu em 1889. Foi tarde. Poucos anos depois, ali, 30 e pouquinhos anos depois, foi o ano de fundação do Serrano, 1915. E nesse ano a gente tem o nosso contexto histórico. Talvez o contexto histórico mais antigo que a gente vai falar aqui. Não sei, não quero cravar, mas até o momento é. E 1915... No do Bangu a gente não falou de 1905, não? Não, mas a gente não fez contexto. Ah, tá, não, justo. Acho que esse deve ser o nosso contexto histórico mais antigo. Até o momento, com certeza é. Perfeito, bem colocado. 1915, segundo ano da Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, que por muitos é chamada de Grande Guerra, e aí só a Segunda Guerra Mundial é chamada de Segunda Guerra Mundial. Na Europa, principalmente, se você for lá ver qualquer monumento à Primeira Guerra Mundial, lá tá escrito Grande Guerra, e é considerada uma guerra fundamental para impor uma certa banalidade da morte, né? A Primeira Guerra mais moderna, a Primeira Guerra com tanques e submarinos e tudo mais, e foi importante para a mudança do mundo na entrada do século XXI. O historiador britânico Eric Hobsbawm, que a gente, se não me engano, falou dele aqui no ano de morte dele em algum programa, considera que o século XXI começa em 1914. Ele começa com a Primeira Guerra Mundial e vai terminar lá em 1991 com a queda da União Soviética. No ano de no ano de 1915, em 22 de abril, é usada pela primeira vez na história armas químicas em um conflito armado,
quando a Alemanha utiliza o gás cloro contra o exército francês em uma das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Em 24 de abril, logo depois, é a data em que é considerado o início do genocídio armênio, que deixou mais de 1.500.000 vítimas e deu início à diáspora armênia, que pessoas da região tiveram que fugir de lá para não serem assassinadas. E a gente vê essa diáspora armênia em pessoas como Kim Kardashian, que é de família armênia, ou Stepan Essersian, que é de família armênia, ou Araci Balabanian, que é de família armênia. A Turquia, que é responsável por esse genocídio, até hoje não aceita o termo e diz que foi, entre aspas, uma guerra com excessos de parte a parte. Você estava falando sobre a Grande Guerra. Petrópolis é uma cidade com muita presença não chega a ser uma colônia alemã, como a gente vê no sul do Brasil, mas Petrópolis tem a sua é um polo, né, de colonização alemã, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Até hoje tem uma... Como é que é o nome daquela... Oktoberfest, mas na verdade é Bauernfest, né, que não é em outubro. Que é uma festa de cerveja, de cultura alemã e tal. O pessoal vai lá, come um chucrute, bebe cerveja. Tem a famosa Casa do Alemão, como a gente falou no começo do programa, que é o ponto turístico, o melhor momento de Petrópolis, que é a minha comida preferida no mundo inteiro, que é no finalzinho da serra, chegando em Petrópolis, é um restaurante alemão famoso que tem. Quando você chega no alemão e come o croquete, tá difícil essa palavra hoje. Quando você chega lá e assim come que fala mesmo. o croquete, é sinal de que você está chegando no seu destino, né? Eu lembro muito bem que pra mim... O croquete e o mineirinho, cara. Quando a gente parava ali, porra, tá chegando. A pergunta, mãe, estamos chegando, foi respondida finalmente com o croquete. E talvez não muito na primeira Grande Guerra, né? Mas talvez mais forte na Segunda Guerra Mundial, que não é a pauta aqui, mas, tipo, aqui no Brasil a gente teve repercussões disso, né? Tipo, a Alemanha, nas duas vezes, foi a vilã, né? E, entre aspas, de certa forma, não vou cravar aqui, né? Porra, a Alemanha é a vilã do mundo, né? Não fica legal dizer isso, apesar de Hitler ser, sim, o grande vilão do mundo. Mas a gente tem casos de, por exemplo, aqui na capital, o Bar Lagoa, o famoso Bar Lagoa, que era Bar Berlim, mudou de nome. Tem o caso do Palestra Itália, né? Cruzeiro e Palmeiras, que mudaram de nome por causa de repercussões da guerra. E, de certa forma, isso se relaciona com a cidade de Petrópolis, né? Que tem uma representação aí do povo alemão mais forte. Nascimentos. Em 1915, nós tivemos Raul Alberto Lastiri, presidente argentino que comandou a transição do poder para Juan Perón ali na década de 70. Frank Sinatra, em 12 de dezembro, e 19 de dezembro, Edith Piaf, que a gente falou no programa retrasado, se não me engano. Mortes, nós tivemos o presidente Porfírio Dias, do México, que 4 anos antes havia sido derrubado pela Revolução Mexicana. Ellen G. White também, escritora, religiosa e fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o neurologista alemão Alois Alzheimer, que pelo nome já dá pra saber. Ele inventou a doença de Alzheimer. Inventou, né? O criador e grande defensor da doença. Filho da puta do caralho. Enfim, 1915, fundação do Serrano. O que a gente dá pra falar desse começo de história do clube petropolitano? O Serrano, ele surgiu de uma dissidência, né? Já existiam outros movimentos esportivos ali na cidade de Petrópolis, mas o Serrano foi o primeiro clube mais estruturado, mais forte, e foi um clube pioneiro na cidade. Tanto que em 1918, 3 anos depois, foi o clube que tomou a iniciativa de fundar uma liga esportiva. O Serrano, apesar de se chamar Serrano Futebol Clube, ele não é um clube só de futebol. Ele também teve um departamento muito forte de hóquei, foi um dos maiores do Brasil, isso durante toda a história, né? Não só nessa época. Teve time de vôlei, de basquete, teve participação em outros esportes também. E a sede do Serrano, o estádio Atílio Marotti, que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, ele fica bem no coração da cidade de Petrópolis, né? Fica bem próximo ali da região que fica o Museu Imperial, é bem perto do centro mesmo de Petrópolis. Eu particularmente gosto muito do nome Serrano, porque eu acho que é tudo a ver, né? É um clube da Serra. Eu pelo menos falo em Serra, a primeira coisa que me vem na cabeça é Petrópolis. Falo Serrano, Petrópolis pra mim é automático. Em 1918, o clube
fundou, né, a Liga Municipal, a Liga Petropolitana de Esporte, começou a movimentar o cenário esportivo ali da cidade, e a primeira grande glória do time foi em 1925, foi 10 anos depois da fundação. Na época, era uma confusão. Eu confesso que eu não tenho arcabouço para explicar exatamente como que era essa confusão de criação de liga, porque nessa época era a briga de profissionalismo contra amadorismo, tinha clube que defendia que o futebol tinha que ser amador, tinha clube que defendia que o jogador tinha que ganhar salário, e o Rio de Janeiro passou por muita maluquice nessa época. Era a MEA, que era a Liga Metropolitana, a Associação Metropolitana, era uma maluquice, e ainda era Rio de Janeiro e Guanabara, né? A Guanabara era separada do Rio, então era uma confusão de ligas e outras coisas que eu confesso que eu me confundo no meio dessa polêmica aí. Mas em 1925, o Serrano foi campeão do Campeonato Fluminense de Futebol, que não era o Campeonato Carioca. Era um campeonato mais disputado por times do interior, times de estados fora da capital, né? Além de Petrópolis, tinha time de Campos, de Niterói, de outras cidades do estado do Rio de Janeiro. É praticamente como se fosse um Campeonato Carioca do interior. Você exclui aí os quatro grandes da capital, exclui os times da capital, o Bangu, Madureira, Olaria, que eram mais tradicionais. Um ou outro de Niterói e São Gonçalo jogavam o Campeonato da capital, mas os demais times do estado disputavam o Campeonato Fluminense de futebol. E o Serrano foi campeão, batendo na final o Fluminense de Niterói por 4-0. Foi a primeira taça importante da história do Serrano. E o time voltou a ser campeão do mesmo campeonato em 1945 contra o Goitacás, que é de Campos dos Goitacazes, como o nome sugere. E foi o segundo e último título de elite, entre aspas, do Serrano. Essa é a dimensão do clube que a gente está falando hoje. Esse é o cenário do Serrano. Esse é o Serrano. A gente vai contar histórias aqui, vocês vão ver. As grandes glórias do Serrano são todas de momentos, assim, que corriqueiros quase pra gente que está acostumado a acompanhar futebol de elite, né? Mas pro Serrano, cada glória é uma glória. E até nesse contexto de que as conquistas do clube e os grandes fatos da história do clube são fatos mais corriqueiros, um dos grandes fatos do clube é em 1932, né? Então, a dimensão disso. Foi um amistoso que aconteceu em 1932 do Serrano contra o América, que foi lá em Petrópolis. Na época ainda nem existia o estádio que é usado até hoje, só seria inaugurado quase 20 anos depois. E no comecinho do ano, o Serrano recebeu o América, que tinha sido campeão invicto estadual em 1931. E o Serrano venceu. Quebrou a invencibilidade do América por 2-1. É isso. É um amistoso que o Serrano venceu do time que foi campeão invicto no ano anterior. E isso é quase um título pro Serrano. Eu acho interessante que assim, um ponto alto talvez desse jogo é a partida foi arbitrada por Carlos de Oliveira Botelho, o Tijolo. Exatamente. Os nomes nessa época são sempre bons, né? Os gols de Serrano foram marcados por Gerson e Benedito. E o gol do América foi marcado por Almeida. Exatamente. Saiu da repartição. Exatamente. Terminou o despacho, saiu da repartição e subiu a serra, né? Se tu chega em qualquer ponto de táxi ali no centro hoje em dia, você vai encontrar o Gerson, o Benedito, o Almeida e o Walter. Contando história. E o tijolo. Exatamente. E é engraçado que outro momento de glória do time também tem a questão de quebra de invencibilidade, mas a gente vai falar disso depois. Agora é importante a gente falar do ano de 1951, que é mais um ano marcante na história do clube. Né? Em 1951, duas coisas interessantes aconteceram na história do Serrano. Primeiro, que o clube inaugurou oficialmente o estádio Atílio Marotti, que está lá em pé até hoje. É a casa do Serrano até hoje. É um estádio bem pequeno, com capacidade para 8.500 pessoas. É um estádio honesto, na verdade, não é tão pequeno quanto eu imaginei que era. Por questões de segurança assim, de conservação, hoje em dia, cabe menos do que isso, mas é um estádio que já chegou a receber 15 mil pessoas e foi palco de um dos momentos mais importantes da história do clube, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E também em 1951
a camisa azul Serrano foi vestida por ninguém mais, ninguém menos do que Garrincha. O anjo das pernas tortas. O anjo das pernas tortas, que a primeira experiência profissional do Garrincha foi no Serrano. Isso aí pouca gente sabe. O pessoal, obviamente, associa ele com o Botafogo, por motivos óbvios, né? Não precisa nem explicar por quê. Mas antes dele ir para o Botafogo, ele passou alguns meses jogando no Serrano. A gente até achou uma declaração legal do Monsanto, o jornalista, né? Os nossos ouvintes devem conhecer, Eduardo Monsanto, que é um personagem importante da história do Serrano, a gente vai explicar já também por quê. E ele, numa entrevista, ele falou que o Garrincha passou meses lá jogando no Serrano, chegou a ser registrado como profissional no Serrano, só que ele morava no pé da serra, ele não morava em Petrópolis, ele tinha que pegar o trem todo dia, e que isso aí ele não curtiu muito essa logística, acabou não durando muito. O Garrincha, que vale ressaltar sempre, é nascido em Pau Grande. Isso. Vamos então para o contexto histórico de 1951. Como era o mundo quando o estádio Atílio, quando Garrincha chutava a bola no estádio Atílio Manotti, Gustavo? Exatamente. Esse programa está fazendo 2 contextos históricos, a gente fez menorzinho. Em 1951, a gente está vendo a Golden Age, né? A gente tem uma época de... O que é Golden Age? É uma época de bonança... o que é? Exatamente, tuita isso aí. A gente tem uma época de bonança depois da tempestade, né? A Segunda Guerra Mundial acaba em 45. Logo depois disso, a gente tem o Baby Boom, que é chamado, né? Que é a época que logo depois da guerra muitas pessoas nascem. Ok, Boomer. Ok, Boomer, que virou meme, né? Hoje em dia nós somos governados pelos boomers, que são as pessoas chamadas nascidas nessa geração. E na década de 50 é considerado como uma época muito próspera para muitos países, né? Até porque aquela questão de logo depois da crise é mais fácil crescer, né? Você crescer de 0 para 1 é muito mais fácil que você crescer de 10 para 20, por exemplo. Então, você viu em vários lugares do mundo essa questão. E no Brasil foi um período de tranquilidade democrática e com uma constituição nova que tinha surgido. Vargas tinha caído em 45 e em 51 é justamente o ano que ele assume o segundo mandato, dessa vez eleito por voto direto. Em 1930 ele tinha assumido depois de um golpe e aí ele sai do governo em 1945 e retorna em 1951. Ele volta em 31 de janeiro de 1951. Nesse ano, é um ano que começa um dos maiores períodos de seca no Nordeste brasileiro e são registrados os maiores níveis de migração de nordestinos para o Sudeste até então. Então, assim, é um começo de um processo grande que ia só se intensificar nos anos seguintes, né? A gente vê no começo do processo de modernização do Brasil, processo de urbanização do Brasil, aquela coisa que a gente aprende na escola, na aula de geografia, de que o Brasil era um país rural e foi começando a ser mais urbano, e isso se intensifica muito a partir dessa época, tanto que no final do ano é apresentado o projeto de criação da Petrobras, uma das grandes empresas responsáveis por essa urbanização e modernização do Brasil, para incluir o Brasil como um país importante no cenário econômico mundial, que se tornou no futuro e hoje está sendo tirado desse cenário pelo presidente. O Vargas dito presidente, né? Suposto presidente. O Vargas é um cara, uma figura histórica de análise complicada, né? Porque ao mesmo tempo que ele foi um presidente que torturou gente, que, entregou a Olga Benário para morrer lá longe, é um cara que ao mesmo tempo é muito importante para a história do Brasil. Então ele tem essa dualidade e assim, governantes ruins às vezes fazem coisas boas, às vezes governantes bons fazem coisas ruins. É uma figura contraditória e controversa na história do Brasil, né? Exatamente. O que você está falando sobre migração e diáspora, né, do Nordeste, o Rio de Janeiro foi uma das cidades mais impactadas por isso, né? Era a capital na época. Então o Rio de Janeiro sempre foi um polo, sendo capital ou não, nessa época era. E, obviamente, não por acaso era um dos destinos mais impactados por essa migração, por essa movimentação de gente, né? E isso impacta muito na cultura carioca até hoje, né? A gente tem a nossa gloriosa Feira de São Cristóvão, que é o Centro de Tradições Nordestinas. A migração nordestina faz muito parte da história e da cultura carioca também. Além disso, outro fato que a gente juntou aqui para falar,
que em 12 de junho foi fundado o jornal Última Hora, por Samuel Weiner, um dos jornais mais importantes para a história do Brasil, para a história da imprensa brasileira. E eu coloquei aqui porque realmente é algo que a gente... Eu sou jornalista, de fato, o Chico é jornalista de direito. De coração. De coração. E aí eu botei isso porque é o tipo de coisa que a gente estuda muito na faculdade, né? Principalmente nos primeiros períodos, a importância desse jornal pro Brasil. Nascimentos... Isso com certeza estava no slide da Ângela lá na aula de introdução ao jornalismo. Nascimentos, em 1951, a gente tem Joey Ramone, baterista da banda Ramones, o Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia, John Deacon, baixista do Queen, e Mark Hamill, ator que fez Luke Skywalker no Star Wars, papel pelo qual ele foi consagrado aí como grande paladino da força. O Mark Hamill é um cara muito talentoso. Ele é mais conhecido por ser o Luke Skywalker, mas ele também é um dublador muito, muito competente. Ele dublou o Coringa no desenho do Batman. Ele é dublador do Coringa no desenho do Batman, exatamente. E lá fora, aqui a gente não pega isso porque aqui a dublagem é diferente, né? Mas ele é muito louvado por isso também. Pô, é um dos caras mais importantes da minha vida. Pô, o Luke Skywalker, cara, é o maior herói da história do cinema. É o Luke Skywalker. Porra, eu te amo, Mark Hamill. Obrigado por tudo. E é um cara que já xingou o nosso suposto presidente também. E ele fez campanha pelo Babu no Big Brother desse ano. Eu tenho que dizer isso aqui também. É verdade. A galera fica pentelhando os caras, os gringos, né? Fala assim, ó, por favor, Twitter, fica Babu. O cara nem entende o que tá tweetando, tweetou lá, fica Babu. Pô, aí foi loucura. Dando seguimento aqui ao nosso trem da história, nosso trem azul do Serrano, a gente praticamente não tem muita coisa pra contar da década de 60. De 1951 a gente já vai pular direto para os anos 70. Na década de 70 o pessoal chegou a cogitar fundir o Serrano com o Botafogo de futebol e regatas. Mas acredito eu que o pessoal do Serrano olhou e falou, não, né, a gente não precisa acolher esse time menor e mais moribundo que a gente aqui. A gente é suficientemente bom sozinho e não precisa, né? E a provocação barata do Chico aí, ela não se sustenta porque na época o Botafogo era grande pra caralho, né? Não, bebê, se fosse pra se fundar com o Real Madrid, eu faria uma piada, né, Gustavo? Não foi uma provocação ao Botafogo, foi uma valorização ao Serrano. O Chico é muito mau caráter, meu Deus do céu. Não, o pior, se fosse uma provocação ao Botafogo, eu assumiria. Mas foi na intenção de valorizar o Serrano. Eu tô falando de coração. Pois bem, os sócios do Serrano declinaram a proposta, falando assim, não, galera, qual é? E em 1979 tem um outro grande fato da história do Serrano, que foi um jogo contra o Flamengo, Campeonato Carioca. O Flamengo foi campeão carioca 2 vezes em 79, porque teve 2 edições do campeonato. Coisas que só o futebol carioca pode proporcionar. Isso aí que é Rio de Janeiro, rapaz. E o Zico cobrou um pênalti e o goleiro do Serrano pegou. E o Serrano perdeu o jogo, mas esse fato é tratado como um grande momento da história do Serrano. Eu até achei, olha isso, cara, semana passada, dia 26 de agosto, que saiu uma matéria no Globoesporte.com, GE, que foi recuperado o vídeo dessa cobrança. Depois de 41 anos, o pessoal achou um vídeo do Zico perdendo a cobrança para o goleiro, cujo nome é Cláudio. Goleiro Cláudio. Inclusive, Cláudio Adão, que era atacante do Flamengo, foi derrubado na área. Arnaldo César Coelho assinalou a marca da cal. Apontou a marca da cal, exatamente. E Zico foi pra batida e perdeu. O glorioso Cláudio defendeu aí. E os nossos amigos perdeu o jogo. Os nossos amigos arquirrivais aqui, se tivessem representados, fariam uma piadinha que perder pênalti era a especialidade do Zico, mas essa piada não vai ser feita aqui. Pois é. Mas a grande queda de Zico contra o Serrano, ela estaria por vir. No ano seguinte, eu acho que esse é o maior momento da história do Serrano. Vamos falar aqui sobre a grande história do Serrano, que é a história que todo mundo que torce pro Serrano conta. 1980, como a gente contou, o Flamengo tinha sido bicampeão carioca em 1979 e também já tinha ganhado o Carioca em 78. Então o Flamengo era tri. Foi um dos 5 tricampeonatos seguidos que o Flamengo conquistou até hoje. E estava buscando o tetra. O Flamengo nunca foi tetracampeão seguido. O único clube tetracampeão seguido no Rio de Janeiro até hoje é o Botafogo. E o Flamengo estava buscando essa marca e tinha o maior time da sua história, né? Zico, Júnior,
todo mundo. Em 1980 é o momento de gênese dessa geração, né? Em 78 tem ali o gol do Rondinelli, que dizem que é muito importante para essa geração, para o começo dela. E 1980 é o ano do primeiro título brasileiro do Flamengo. No ano seguinte, conquistaria a Libertadores. 3 e 4 anos depois, conquistaria a Brasileiro novamente. Então, era um grande time rubro-negro com todo mundo no auge, né? Todo mundo brilhando, voando. E aí foi enfrentar o Serrano, né? O Flamengo vinha da maior marca invencível da sua história. É uma das maiores do futebol mundial, 52 jogos seguidos sem perder. Tinha sido bicampeão carioca no ano anterior. Estava buscando o tetra. Subiu a serra para enfrentar o Serrano no Atílio Marotti. E time voando, era para ser um jogo normal, tranquilo. Só que com 19 minutos de jogo, numa jogada digna de Barcerrano, né? Exatamente. O glorioso ponta esquerda Elimar Cerqueira, o famoso Anapolina. Conhecido nas rodas de samba como Anapolina. No risca-faca, conhecido como Anapolina. Ele, que era o terceiro reserva do time, só ganhou porque o titular foi vendido poucos dias antes. Fez uma jogada, roubou a bola do Zico, fez a jogada. E ele mesmo finalizou, tabelou, a bola foi, voltou lateral. Atacante cruzou, chutou, a bola resvalou, sobrou. A Napolina bateu pro gol, sem chance pro Raul Plasma, o maior goleiro da história do Flamengo. 1-0 pro Serrano, e o jogo se sustentou. O Flamengo martelou. Acácio, o goleiro do Serrano, fez grandes intervenções, defesas heróicas e históricas. E assim acabou a série invencível do Flamengo, e do melhor Flamengo da história. Assim acabou o sonho do tetra do Flamengo, em pleno Atílio Marotti, em plena aprazível cidade de Petrópolis. O Acácio, que é esse goleiro que fez essa grande atuação, ele chegou a jogar na seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo em 1990. Obviamente ele já não estava mais no Serrano quando isso aconteceu, mas foi um cara que saiu das canteiras do Serrano, né? E chegou a fazer história. Foi goleiro do Vasco por muito tempo, foi um cara que fez história no Vasco. Disputou Copa América, disputou Copa do Mundo. Cara que jogou no Serrano no começo da carreira e fez história depois. E sobre esse jogo contra o Flamengo, a gente tem a primeira participação do Monsanto, respondendo sobre essa partida. Roda aí o áudio do Monsanto. O momento Anapolina eu não vivi, eu tinha só 1 ano na época, né? E foi uma história que praticamente passou a fazer parte do folclore de Petrópolis, né? Eu ouvi meus pais falando disso, avós, primos, né? Gente que gostava de futebol e falava desse gol. E então eu não cheguei a ficar dividido, né? Eu sou Flamengo, como todo mundo sabe, mas sempre tive um carinho gigantesco pelo clube da minha cidade, pelas coisas da minha cidade, né? O Serrano entra muito nisso, porque até a história da minha família passa pelo clube, né? Meus avós se conheceram num baile de carnaval lá, seu Jaime e a dona Dalva. Dali nasceu minha mãe, Valéria, e eu até tive a minha primeira oportunidade de transmitir um jogo de futebol para a televisão. A primeira narração que eu fiz para a TV foi um jogo do Serrano na Série A2, que era a segunda divisão do ano 2000. O Serrano venceu o CFZ por 2-1. Bom, e como eu não pude viver na época esse gol do Anapolina, quando eu estava na faculdade, concluindo jornalismo, eu decidi fazer um documentário tentando contar a história desse jogo, reconstruí-la. E o Anapolina não queria falar comigo de jeito nenhum, foi um custo. Eu praticamente tive que armar uma emboscada lá em Matias Barbosa, que era a cidade onde ele vivia. Cheguei lá de surpresa para filmar ele jogando uma pelada domingo de manhã. Aí falei, bom, se ele não quiser dar entrevista, pelo menos eu tenho aqui o flagrante dele ainda jogando. Jogou mal pra cacete. Chegou a cair sentado. Aí quando eu colei nele, depois dele já ter me destratado várias vezes por telefone, ele aceitou falar, pediu desculpa pelo mau jeito, né? Falou que era uma história que marcou ele muito. E foi desmentindo alguns dos folclores, né? Porque eu cheguei a ouvir que ele é torcedor do Flamengo, isso ele me confirmou na época. E o rumor que tinha na cidade é que o pai dele, que era Flamengo, tinha expulsado ele de casa, que a família tinha meio que
excomungado ele por causa desse gol, e não era nada disso, né? Mas a história era muito rica, eu consegui fazer o documentário, se chama 1-0, a história de um gol, tá no YouTube. Tem depoimento de gente que viu o jogo, do atleta que foi o grande protagonista disso tudo, né? Que foi o Anapolina. E a verdade é que esse jogo, o Serrano faz 1-0 com menos de 20 minutos do primeiro tempo, e só se fala em Anapolina hoje porque o Acácio fechou o gol. Dali, o Acácio saiu para ser goleiro do Vasco e chegou até a integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990. Em 1980, ano dessa partida, o Serrano disputou o Campeonato Brasileiro da Série B e conquistou o glorioso 57º lugar, naquela época que o Campeonato Brasileiro tinha 300 clubes por divisão. Enfim, era uma zona o Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro em 1980 tinha 9 anos de existência, com um formato que foi se adaptando até chegar aos dias de hoje. E é uma época que tinha muitos clubes porque a ditadura brasileira, que ainda vigorava na época, usava o futebol como forma de soft power, né? Que os historiadores chamam de... É uma forma de você melhorar as relações através do futebol. Exercer influência. Exercer influência, exatamente. Muito, muito bem colocado. Eu tinha até um professor meu de história na escola que falava a frase: onde a arena vai mal, tem time no Nacional. Exatamente. Isso é uma frase clássica. Usava-se o futebol para colocar o pessoal, o time, e agradar os políticos locais e melhorar a imagem da ditadura nas regiões. Então você tinha essas questões de campeonato nacional com uma porrada de clube, e cada ano entravam mais e mais clubes. Pois é. E vamos dar mais um salto na história do Serrano, voltando aqui para a nossa história do nosso Leão da Serra. Já quase 30 anos depois, 2008, é um ponto que a gente vai chamar aqui de talvez a maior cria do Serrano, né? A gente falou do Acácio agora há pouco, Garrincha também. Não, tá, o Garrincha foi mal que a gente vai falar. Não sei, não quero gravar. Acho que talvez não vale. Marcelo Cirino, não sei se vou chegar ao nível de Zico. Não, a gente também tem o Milton, que foi um goleiro que foi para as Olimpíadas de 88, né, que foi um dos melhores times olímpicos do Brasil, não ganhou a medalha de ouro, mas é um time que tinha o Romário, tinha o Gilmar Popoca, foi um time muito... Bebeto, Neto. Foi um time muito importante do Brasil, esse das Olimpíadas de Seul, em 88, e o goleiro era o Milton, que é a cria do Serrano também. Mas vamos falar de uma promessa, uma joia mais recente do Serrano, que é um cara que tem uma história, né, digna, rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Mas não é o principal jogador, mas é talvez o que tenha ficado mais marcado, né? Sim, possivelmente. O Garrincha, ele jogou meses no Serrano, né? Ele fez um estágio ali, não chegou a ser cria do Serrano. Agora, esse homem, sim. Kevin Kurani. Você lembra de Kevin Kurani, Gustavo? Eu lembro do Kurani e da barbicha que ele sustentava nos álbuns da Copa. Importantíssimo citar essa barbicha terrível de Kevin Kurani. Ele nasceu no Brasil, nasceu em Petrópolis. Cara, olha a salada mista que é a árvore genealógica desse cara. O futebolista, ele é alemão, ele é nacionalizado alemão, nasceu no Brasil. O pai dele é alemão com origem húngara e a mãe dele é panamenha. Então ele tinha nacionalidade. Isso é muito maneiro, cara. Isso é alemã, muito legal. Panamenha e húngara. O cara ele podia escolher por quem ele queria jogar. Eu acho essas histórias muito incríveis, né, cara? Porra, a junção de gerações e gerações do mundo inteiro que se juntam num cara que vira jogador de futebol. Maluquice. E ele começou a jogar bola no Serrano. Ele era de Petrópolis. Ele é de Petrópolis, né? Tá vivo ainda. Ele começou a carreira no Serrano. Olha que maluquice na juventude. A gente, na pesquisa aqui, iniciou a carreira no time do Serrano em Petrópolis. E aí ele foi jogar em 93, ele foi jogar para um time no Panamá, Las Promessas. Depois ele voltou pro Serrano. Depois ele foi pro Las Promessas de novo. Ele fez uma maluquice aí, fez um intercâmbio entre Petrópolis e Panamá. E finalmente ele estourou no futebol alemão. No auge da carreira dele, ele jogou no Schalke, entre 2005 e 2010. Ele chegou a jogar no Hoffenheim depois também, mas já pro final da carreira. Mas foi entre 2005 e 2010 que ele se estabeleceu, que ele se firmou na seleção alemã, né? Ele foi convocado a primeira vez em 2003
jogou mais de 50 jogos pela seleção alemã, fez 19 gols, era um cara que não era o Klose, né? Mas era um cara que estava ali, figurinha repetida ali nas convocações. Ele foi vice em 2008 da Euro, ele perdeu para a Espanha na final. Foi o time que talvez ele teve mais destaque, ele chegou a fazer gol importante nessa campanha da Euro. Eu lembro que foi nessa época que a mídia brasileira prestou atenção nesse cara. E nesse mesmo ano, quando parecia que ele estava se firmando cada vez mais, ele foi expulso da seleção pelo Joachim Löw. Em outubro teve um amistoso contra a Rússia, ele estava entre os convocados, só que para esse jogo específico ele não foi relacionado. Enfim, tinha um limite ali, tinha, 23 jogadores convocados, só podia relacionar 18 para o banco de reservas e titulares. E ele ficou de fora desse jogo, estava assistindo o jogo na tribuna, ali no camarote, e no intervalo ele ficou puto, sabe lá Deus com o quê, e foi embora. Foi embora do estádio, não voltou pro hotel da concentração. O técnico, obviamente, ficou muito chateado, falou, nunca mais eu vou escolher esse cara, vou convocar esse cara. E, enfim, uma situação, uma polêmica aí mal explicada e mal resolvida. E Kevin Kurani nunca mais voltou, a nossa cria do Serrano nunca mais voltou a envergar a camisa da seleção alemã. E aí a gente dá mais um salto no tempo e vai para 2016, falar justamente de um dos momentos mais marcantes, do momento mais marcante recente do Serrano, que é justamente a retomada do clube para evitar a falência e manter a história viva desse clube fluminense. E para falar dessa história do resgate do Serrano, ninguém melhor do que a pessoa que começou com isso tudo. Toca aí mais um áudio do Monsanto. Cara, quando chegou o ano do centenário do Serrano, 2015, eu fiquei super ansioso para poder acompanhar, saber o que o clube estava fazendo, e quando eu procurei me informar, descobri que nem no ano do centenário o clube tinha reunido condições para jogar a terceira divisão do Rio, que era a divisão mais baixa, né? Então eu estava fazendo na mesma época um curso de gestão técnica em futebol da Universidade do Futebol, e meu trabalho de conclusão de curso foi preparar um planejamento estratégico para um clube que existisse ou para um clube fictício, né? E no caso eu tentei fazer um estudo de situação do Serrano, bolei várias soluções, defini um plano de 5 anos para tentar colocar o time de volta na primeira divisão. E quando eu vi ele pronto, eu vi que era questão de encontrar as pessoas certas para participarem do projeto e tentar motivar a cidade. E aí, em 2016, eu apresentei essa proposta ao clube, que estava numa situação muito, assim, degradada mesmo, né? A arquibancada menor não tinha telhado, estava assim, não vou dizer abandonado, estava numa situação muito delicada. Não é abandono porque a diretoria que estava lá tinha abandonado, não, porque a cidade tinha se desinteressado pelo clube, né? O clube e a sua diretoria não estavam conseguindo levantar recursos para manter o futebol profissional rolando. E aí eu decidi fazer um financiamento coletivo. A gente começou vendendo camisas retrô, outros produtos, levantamos na época R$52 mil, e com esse dinheiro a gente começou a montagem do elenco, basicamente feito com atletas da cidade e da região, e a gente podia ter 5 atletas acima dos 23 anos. E o Marcelo Macedo, que foi atacante do Fluminense, teve uma passagem rápida pelo Flamengo, jogou em vários clubes do Brasil e do mundo, né? Teve na Coreia do Sul, teve no México, teve na Colômbia, jogou na Grécia, um cara que rodou bastante. O pai dele, seu Celino, era torcedor do Serrano e tinha o sonho de vê-lo jogando no clube. E ele ainda com uma idade boa, 33 anos, topou vir para jogar de graça e foi em campo a cara desse nosso movimento que a gente batizou de Frente Azul. A cidade de Petrópolis, salvo honrosas exceções e gente, assim, por quem eu tenho muito carinho, a cidade em si, ela tem um comportamento muito reticente em relação ao Serrano. Se o Serrano chegar na primeira divisão, ele vai ser o grande xodó da cidade, todo mundo vai abraçar.
Mas quando ele estava na podre, ninguém queria saber dele, entendeu? E a cidade teve uma pequena parcela que abraçou a ideia, mas a grande maioria só vai querer saber do Serrano quando ele estiver na primeira divisão, né? Esse é um grande problema. Então, para vocês terem uma ideia, os patrocínios que eu consegui, Master, né, o patrocínio de camisa mesmo, que a gente conseguiu em 2017, 2018 e até 2019, o patrocínio Master sempre veio de fora. Apesar da cidade ter grandes cervejarias, ter grandes empresas, nenhuma abraçou o projeto assim, com a envergadura que ele precisava. A gente teve o Hospital Clínico de Correias, que nos ajudou muito durante muito tempo, na parte de logística, cedendo ambulâncias, clínicas também, que cederam toda a parte de diagnóstico dos atletas, né? Teve muita gente que ajudou, mas as grandes empresas, infelizmente, viraram as costas. Então, essa que foi a grande dificuldade. Mas o futebol é feito de pessoas, né? Então, as pessoas que começaram a frequentar os jogos, as pessoas que voltaram a ter o direito de ver o clube de perto, essas pessoas fizeram toda essa iniciativa valer muito a pena. E como somos um podcast, blog que usa sempre as camisas como gancho, o Dudu também falou um pouco sobre a camisa dessa retomada. A primeira camisa que surgiu foi a camisa retrô que a gente montou para a campanha de relançamento do clube ao futebol profissional. A campanha se chamava Camisa com História Não Morre. A gente foi procurar a camisa que o Serrano usava em 1980 e produzimos um modelo retrô com uma gola típica da época, a sanfona igualzinha, distintivo. A gente tentou ser bem fiel e a camisa foi um absoluto sucesso, né? Nos ajudou muito. A venda dessa camisa, a gente deve ter vendido aí na casa de 400, 500 camisas nesse modelo retrô. A camisa de jogo, a gente teve um acordo que era renovado anualmente com a WA Sport. Então, na primeira temporada, a gente tentou fazer o modelo mais clássico possível. A camisa do Serrano sempre foi azul, com gola branca. A gente usou um azul royal, que é o mais típico do clube, embora em alguns momentos eles tenham usado tons mais fechados. E a gente foi mudando um pouco, sofisticando um pouco o modelo ao longo dessas outras temporadas, né? 2017, quando a gente teve o patrocínio do jornal O Dia, a gente fez uma camisa principal que era inspirada numa camisa comemorativa do Racing no centenário deles. Eles fizeram uma camisa que tinha listras horizontais em tons diferentes de azul, uma espécie de um degradê assim. A gente tentou fazer algo parecido, mas respeitando os tons do Serrano, né? Em 2018 a gente fez essa camisa que tinha um friso pequenininho branco. E em 2019 a gente mudou, a gente partiu para a Oceânica, né? Que era uma fornecedora lá do Paraná, que nos atendeu super bem. E a camisa da Oceânica, ela tinha a linha da Oceânica tinha uma cara assim mais contemporânea, com alguns efeitos, algumas coisas diferentes na camisa. Também ficou bem legal. Então, além desse acesso em campo que a gente conseguiu em 2016, da terceira para a segunda divisão, que o clube não conseguia já há muito tempo, a gente também, nessas 4 temporadas, meio que ficou marcado como um clube que colocou uniformes muito legais na praça. Então tem muita gente até hoje aí desfilando com as camisas do Serrano em vários cantos do Brasil, né? Especialmente por esses financiamentos coletivos que a gente fez. Por fim, a gente agradece demais aí a participação do Dudu Monsanto. Uma das coisas mais legais da gente fazer esse programa é ter a oportunidade de trazer para o nosso podcast caras que são nossos ídolos. É isso, basicamente é isso. A gente trouxe o Jean Oddi, agora esse programa está trazendo o Dudu Monsanto, então são várias pessoas que a gente gosta e fazem parte da nossa formação profissional e agora estão aqui num projeto profissional nosso. E o Dudu mandou um abraço final aí, uma despedida aqui pra galera do Armário da Bola. Obrigado, Chico. Valeu, Gustavo. Prazerão estar com vocês aqui no programa. Sempre muito gostoso poder falar um pouco desse projeto que
marcou minha vida, mudou minha vida e tenho certeza mudou a vida de muita gente também. Gratificante ver o Serrano aí se preparando para mais uma temporada, 5º ano seguido na volta ao profissional. Então é com muita gratidão que eu falo dessa oportunidade que eu tive de poder colaborar para essa volta. Um abraço a vocês, parabéns pelo podcast, abração. E o último capítulo dessa história que a gente vai falar é um capítulo triste, né? É mais uma mostra de como as comunidades muitas vezes precisam levar os clubes no braço e na marra para fazer com que a coisa se sustente, né? Agora em 2018, não tem muito tempo, o clube recebeu uma proposta muito boa de patrocínio de uma empresa chamada AJC Group, que faz gestão de crise e dívidas empresariais, pela nossa pesquisa aqui, e que eles pagariam 120 mil reais, 80 mil em dinheiro e 40 mil em despesa, né, em logística, em hospedagem, enfim, despesas em geral. E a empresa deu calote, prometeu e não cumpriu, deu a palavra, pulou fora. Eles pagaram só 5 mil dos 120 mil prometidos. E essa foi a empresa que deu calote em outros clubes também, se não me engano, Volta Redonda passou pelo mesmo problema. Teve outros clubes menores do Rio, eu lembro que essa empresa fechou patrocínio com vários clubes e todo mundo saiu ferrado depois. E para pagar essa conta, o Dudu Monsanto fez mais uma vez, se sacrificou. Ele tem um acervo maravilhoso, especial e único sobre o título mundial do Flamengo de 81, com camisa autografada por todos os titulares, com fotos, com jornais da época, com documentos, com relíquias sobre esse título, e ele colocou à venda por 35 mil reais para levantar fundos e tentar salvar o Serrano. Hoje em dia o clube está nesse cenário, está na Série B, não caiu para a terceira divisão. Talvez estivesse melhor se não fosse essa questão desse calote. O Dudu Monsanto já não é mais presidente do clube, mas, enfim, é um torcedor, é um cara que levanta essa bandeira e que chama atenção pro clube e vai disputar, tá em fase final de preparação para disputar a Série B do Carioca. Vai começar agora, na metade agora do segundo semestre. E essa história do Serrano, ela meio que resume um pouco o que é a nossa ideia aqui do Armário da Bola. A gente sempre fala de títulos grandes, das histórias que todo mundo lembra, de Ronaldinhos e Zidanes e Totis e Zicos e Petkovics e Adrianos. Enfim, a gente fala muito da glória eterna do futebol, mas a grande massa do futebol é justamente essa galera, né? O cara do interior, é o jornalista que saiu da cidade, mas voltou para salvar o time, é o cara que lá atrás pegou um pênalti na vida de um jogador gigantesco e isso fica marcado para sempre. Essas coisas fazem o futebol. O futebol não é só dos gigantes, o futebol é muito dessas pessoas e é muito das comunidades. O futebol, ele é uma forma de reunião social e a gente vê muito isso nesses clubes pequenos, e a história do Serrano ela é uma história de muitos clubes, né? Clubes que acabam tendo uma glória e, por um acaso, o Serrano continua hoje, mas poderia ter deixado de existir. Um clube tradicional, um clube importante, poderia ter deixado de existir porque a vida, o tempo passa, né? O tempo passa, as coisas acontecem e às vezes as pessoas não dão atenção para os clubes menores e essas coisas acontecem. A gente não tendo muita ajuda de governo, essas coisas, a gente acaba tendo essas histórias, mas que bom que o Serrano teve esse resgate, existe hoje e a gente torce bastante para que o clube consiga retornar aí à primeira divisão para ter outros momentos de glória, quem sabe, para o futuro. Chico, seu destaque final. Meu destaque final vai para isso que a gente puxou tanta atenção aqui, né? Para essa identidade comunitária e agregadora do Serrano. Eu acho isso muito legal, eu acho que esse é um dos pontos mais legais do futebol. Queria mandar um abraço enorme pro Dudu Monsanto, que é um cara que eu acho esse projeto fenomenal, é um cara que eu admiro muito profissionalmente, e ele ter capitaneado esse projeto, para mim, foi mais uma coisa super legal que ele fez. Petrópolis, como a gente falou, é uma cidade muito especial pra gente, e
Quero muito o Serrano na primeira divisão. Quero muito, assim, não vou falar, sou torcedor do Serrano desde criança, não. Mas, conta com a minha simpatia, com a minha admiração. Eu queria mandar um abração pro Vinícius Mussel, que é um dos maiores gênios que eu conheço. Ele é social media do Serrano, não só do Serrano, ele é social media do Vasco também. E é um dos maiores gênios que eu conheço. Tive o prazer de trabalhar com ele na Copa América no passado. O moleque, super ajudou a gente nessa pauta aqui, ajudou a gente com dados, com história. É um cara que direto me chama para ir ver um jogo no Artílio Marotti, assim que for possível, irmão, assim que for possível. Promessa aqui. Quero ir ver jogo lá, quero acompanhar mais a trajetória do nosso Leão da Serra rumo à primeira divisão. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio dessa nossa série sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. Vem muito mais coisa boa por aí. Temos mais 7 episódios sobre o futebol daqui. E é isso. A gente se encontra na semana que vem no próximo programa. Grande abraço! Valeu!